Olá, seja bem-vindo a mais esse encontro. Esse é o segundo vídeo em que nós estamos aqui desvendando, trabalhando juntos para desvendar os segredos de como se tornar um casal feliz. No primeiro, nós conversávamos sobre duas importantes habilidades que os casais precisam desenvolver a fim de experimentar um relacionamento de alto nível. A primeira, você se lembra, é a de expressar com qualidade os seus sentimentos, as suas emoções. E a segunda é a habilidade de compreender o que o outro está lhe comunicando, ou seja, estávamos aqui desenvolvendo a ideia de aprender a falar e a ouvir com o coração. Se você perdeu esse primeiro episódio, pode ficar tranquilo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Então você vai lá, assiste ele. É muito importante para que você acompanhe de maneira correta e adequada o progresso da nossa conversa. Não se preocupe, eu estarei exatamente aqui esperando por você. Mas se você já viu esse primeiro vídeo, então eu quero continuar aqui a desenvolver o tema que nós estávamos tratando. E eu quero fazer isso contando uma história muito interessante, que ilustra bem esse assunto que nós já introduzimos. A narrativa começa em um ponto em que toda a população da Terra era de uma mesma língua. Quer dizer, todos os seres humanos eles possuíam apenas um idioma. Isso significava então que eles podiam conversar entre si, se entendendo perfeitamente, sem nenhum ruído. Conta-se que um grupo de pessoas partiu do lugar onde vivia e seguiu o seu caminho. E nessa jornada eles encontraram um vale. O nome desse vale era Sinar. E eles resolveram viver ali por um tempo. Acontece que eles tiveram uma ideia, não se sabe bem como. O fato é que eles aprenderam a fabricar tijolos e começaram a construção de uma cidade. Com o avanço da obra, eles resolveram então fazer uma torre muito alta, bem no meio da cidade. Com a construção dessa torre, o grupo tinha uma ideia em mente. Eles pretendiam alcançar o céu. E aqui a gente precisa entender isso como se fosse o paraíso de Deus. Então havia na mente desse grupo de pessoas, no imaginário coletivo dos estudos antropológicos, havia um desejo de realizar algo significativo, algo realmente grande, uma coisa que fizesse assim com que eles fossem lembrados para sempre, que escrevesse na história o nome daquela nação. A narrativa continua dizendo que Deus, o próprio Deus, ele lá dos céus, ele se interessa em ver qual era a atividade que estava ocupando toda aquela gente, absorvendo aquela quantidade enorme de mão de obra, uma multidão que trabalhava sem parar, daqui para lá. Deus então desce e ele vê ali o enorme projeto em que eles estavam concentrados. E ele observa tudo que já haviam realizado, dá uma boa olhada na torre em que eles trabalhavam e pensa: bem, esse pessoal está mesmo decidido a realizar esse projeto. Todos eles estão focados, falando a mesma língua, eu vejo que há unidade entre eles. E Deus então continua com as suas elucubrações. Agora que eles aprenderam a trabalhar dessa maneira, olha, não haverá nada em que eles não possam ter sucesso na sua empreitada. E a partir dessa constatação, então, a divindade toma uma decisão. Bem, vamos lá, vamos confundir a língua dessa gente de uma maneira que um não consiga mais compreender e entender o outro. Mesmo que falem, um não entenderá o que o outro está lhe comunicando. E assim o Senhor fez. E foi dessa maneira que ele então desbaratou a construção daquela cidade, também daquela torre, findando por espalhar toda aquela gente pela terra. Uma vez que um já não conseguia mais entender o que o outro estava dizendo, cada um foi para o seu lado, de cabeça baixa. Olha, essa história simples, mas muito significativa, está escrita na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11. Eu sei que você já deve ter escutado. É a história da Torre de Babel. Algumas coisas precisam atrair aqui a nossa atenção. Primeiro, aquele era um povo realmente unido. Eles estavam comprometidos com uma única missão. Perceba também que o alicerce daquele espírito de corpo, da unidade daquele povo, era a habilidade que eles tinham de se comunicar com qualidade, a capacidade que tinham de falar uma mesma língua, de se entender. Você notou que os problemas que surgiram nessa área, na área da comunicação, foi o que paralisou aquele povo? Percebe como a habilidade de se comunicar é central nos relacionamentos humanos? Eu quero que você atente para o fato de que nessa história bíblica é o próprio Deus quem dá testemunho disso. É assim que Deus diz: o coração do homem é um só. Ou seja, eles estão alinhados em um mesmo propósito, eles estão em acordo, eles se entendem, eles falam a mesma língua. A conclusão que o Senhor Deus chega é mesmo incrível. Ele diz assim, olha, agora que aprenderam a trabalhar desse jeito, eles vão conseguir realizar qualquer coisa que quiserem.
E aqui a gente aprende duas coisas importantíssimas que nós podemos aplicar no nosso relacionamento e que vai nos colocar no caminho para que possamos nos tornar um casal feliz. Primeiro, notamos que há enorme poder no acordo. Nem sempre costurar um acordo é uma tarefa tranquila. Na verdade, enquanto nós não nos treinarmos para fazer diferente, em todas as situações nós iremos desejar fazer valer os nossos próprios interesses. E isso, naturalmente, vai provocar um conflito. A expressão correta é conflito de interesses. Então, conseguir um acordo é uma tarefa que se exige muita habilidade. Mas isso não muda o fato de que as maiores realizações só estão disponíveis para aquele casal que se especializou em construir acordo. E segundo, nós descobrimos que a base para um verdadeiro acordo é a habilidade de se entender, de falar a mesma língua, de conversar, de se comunicar com o coração. Olha, esses dois aspectos, eles são realmente muito importantes. Precisamos aprender a nos fazer entender e temos também de desenvolver a habilidade de entender o que o outro está nos comunicando. A esse respeito, há três coisas que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, tem aquilo que nós queremos dizer, os nossos sentimentos, as nossas emoções, como um determinado comportamento nos afeta, como nós nos sentimos a respeito de um determinado tom de voz que vem sendo utilizado nas conversas em família. Enfim, aquilo que está na nossa mente, que nós precisamos comunicar ao outro. A segunda coisa é aquilo que nós realmente dizemos. Pois é, a verdade é que nem sempre nós conseguimos colocar em palavras aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente até tenta, mas acabamos por não conseguir achar as palavras certas, adequadas. E a gente acaba por dizer alguma coisa totalmente diferente daquilo que pretendíamos falar. É quando, ao invés de abrir o coração e falar sobre como nós estamos nos sentindo, nós começamos a fazer acusações contra o outro. E terceiro, há aquilo que o outro entendeu. Gente, eu preciso mesmo aqui da sua atenção. Quer dizer, assim como nós temos dificuldades de elaborar o nosso discurso, o nosso interlocutor também pode ter dificuldades em decodificar aquilo que nós estamos dizendo. Aqui é uma grande lição para todos nós. Olha, ouvir não é apenas colocar o ouvido à disposição de quem fala, mas principalmente dedicar o próprio coração às ideias, aos sentimentos, às emoções que estão sendo expostas. Há muitos livros escritos sobre a habilidade de ouvir. Daí nós podemos aprender que ouvir é tão ou mais importante até do que falar. Alguém até já disse que nós temos uma boca e dois ouvidos e isso deve significar algo. E bem pode ser que a gente deve escutar mais do que falar. Comunicação, então, não é tanto sobre o que você fala. A comunicação é também, e muito especialmente, sobre o que o outro entende. Trata-se de um grande desafio nos relacionamentos. Certo, pessoal? Subimos aqui alguns importantes degraus. Nós aprendemos a importância de aprender a construir acordos, descobrimos também que um bom acordo só será possível aquele casal que sabe se comunicar com qualidade. E eu vou parar por aqui, né? Senão o nosso vídeo fica muito comprido. Olha, o terceiro vídeo da série ele já está disponível para você. Basta então clicar no link aqui logo abaixo. No nosso próximo encontro, eu vou dizer para você como os conhecimentos extraídos da história da Torre de Babel vão te ajudar a ser um casal mais feliz. Até lá. Tchau.